esse cara ridículo dançando. Meu Deus, que coisa bizarra. Vou colocar na internet isso daí. O cara é um sem noção. Mas aquelas pessoas que têm, sei lá, algum problema mental, sei lá, tipo de autismo, e fica dançando. Meu Deus, bizarro. Ele deve ter algum problema mental, P. E ele tá assim. Mano, que maluco sem noção. Olha, P. Depois a gente dá risada em casa, tá? Sempre quando você vê uma pessoa assim, fica longe, tá? Sem preconceito nenhum. Sabe por quê? Porque não dá pra saber o que essa pessoa ela pode fazer com você. Às vezes a pessoa, ela, em nome de repente, ter algum problema mental, ela pode abusar de você sexualmente, coisa do tipo. Olá, pessoal. Como vocês podem ver, é muito triste ver essas cenas como aconteceu com essa reportagem. Hoje eu trouxe para discutir com a gente a psicóloga e especialista em sexualidade, Anísia Pareja. Anísia, qual foi o impacto para você de você ver aquelas cenas? Oi, Marcelo, bom dia, tudo bem? É um prazer estar com você aqui novamente, né, num segundo trabalho. Espero que a gente consiga, né, alcançar o objetivo desse trabalho, que é exatamente essa questão da sexualidade, né, que a gente viu no vídeo, e o enfrentamento das pessoas com deficiências na sociedade, né, o preconceito, aquilo que já está enraizado na sociedade, e a gente, pelo vídeo, a gente percebe que isso já é cultural, né? As pessoas com deficiência são encaradas diferentes, são vistas como pessoas que podem causar algum dano, pode causar algum perigo, podem ser agressivas e etc. Então, eu creio que o meu impacto é o mesmo que acontece com as outras pessoas, principalmente as famílias que têm os seus filhos deficientes, né, saem, vão fazer um passeio, estão numa praça, e o olhar das pessoas, o olhar da sociedade é dessa forma. Então, o impacto para mim foi, creio que igual a das outras pessoas que têm uma visão diferente e compreende que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos, os mesmos sentimentos, né, as mesmas sensações, e também, né, como nós vamos tratar hoje nesse vídeo, elas têm a sua sexualidade, elas têm direito a viver a sua sexualidade sem que isso venha causar um constrangimento para as pessoas, né, para a sociedade. Uhum. Aproveitando essa fala sua, me vem duas coisas à cabeça. A primeira, que muitas pessoas acham que a questão da pessoa com deficiência é um ser assexuado, né? Então, assim, não se espera nada. Só que, por outro lado, existem pessoas também que, entre aspas, veem a pessoa com deficiência como se fosse uma fera, uma besta. E que, assim, a qualquer momento pode ser atacado. O que você acha sobre isso? Então, essa é uma visão, né, que a gente vai tratar um pouquinho disso hoje, né, que já é uma coisa enraizada, algo que creio até que as famílias já ensinam seus filhos, já ensinam as pessoas de que tem que ter um certo cuidado com as pessoas com deficiência, porque elas não têm controle sobre suas emoções, elas não têm controle sobre os seus impulsos, e que precisa, ao contrário, correr e não se aproximar das pessoas. E essa visão da sexualidade, a gente vai estar tratando um pouquinho aqui mais na frente, de achar que são assexuados, que não têm, né, nenhuma vontade, nenhum desejo, é um mito, né, uma concepção totalmente errada, e as pessoas com deficiência têm, sim, a sua sexualidade, às vezes um pouquinho mais aflorada, claro, porque existem também medicamentos, existem tratamentos que são feitos para essas pessoas que, às vezes, mexem um pouquinho nessa estrutura fisiológica, né? Mas não a ponto de que essas pessoas precisam ser evitadas e que elas são pessoas que podem causar um dano ou
um perigo à sociedade ou às pessoas que estão ao seu redor, né? Mas que elas têm a sua sexualidade, sim, não são assexuadas, e nem tampouco são essas pessoas perigosas, sexualmente falando, até porque nós sabemos que as pessoas, quando a gente trata da sexualidade humana, as pessoas que não são deficientes mentais, não são deficientes intelectuais, têm suas disfunções, né, têm as suas parafilias que são perigosíssimas para a sociedade, como a pedofilia, como outros parafilias que são perigosas, e essas pessoas não são deficientes mentais. E a sociedade corre um risco com elas, e, no entanto, não existe esse preconceito quando se fala dos deficientes, né, mentais, achando que eles podem ser perigosos a esse ponto. Nesses tempos que a gente vive hoje, é discutido muito assim, aliás, não é discutido, ao contrário, não é discutido muito a questão do sexo. É como se fosse assim, algo privado, mas assim, as pessoas não estão enxergando mais como um contexto normal do nosso dia a dia. Então, assim, as pessoas fazem sexo, por isso até que a população sempre está em crescimento. Só que, por outro lado, não se discute isso. Os pais têm muita dificuldade de ensinar para os seus filhos, mesmo as crianças ditas normais. Então, os pais não conseguem conversar sobre. E quando existe a educação sexual na escola, também está tendo muitas críticas, porque acham que querem fazer a cabeça das crianças. Então, assim, as crianças hoje estão crescendo sem ter uma educação sexual, sem ter as informações necessárias para um bom crescimento e para uma atividade sexual mais tranquila e segura no futuro. O que você pensa sobre isso? Então, a questão da educação sexual, ela já é uma questão que vem sendo discutida há muito tempo. Na verdade, os pais têm muita dificuldade em, como diz, educar os seus filhos sexualmente, porque eles já não tiveram uma educação sexual, né? As gerações anteriores não tiveram, e a dificuldade de se falar de sexo para os filhos ou com as pessoas sempre foi considerado um tabu, sempre foi considerado um mito. E o que acontece? Quando se trata, então, da pessoa com deficiência, as coisas se agravam mais. Por quê? Essa criança, os pais acham que ela não tem uma compreensão da sexualidade, eles são anjos, né? Eu vou ter sempre um anjo dentro de casa, que beleza, isso daí não vai me causar problema, não vai me trazer nenhum tipo de preocupação, né? Porque ele vai estar ali sempre sob meus cuidados. Então, para que é que eu vou falar? Para que eu vou ensinar? Se ele já não ensinou nem para o outro filho que não é deficiente, imagina para esse que ele vai falar. Porque exatamente a dificuldade de lidar com a própria sexualidade já é um problema antigo, né? Um problema desde o início, praticamente. Hoje já se mudou muito isso, mas ainda tem muito preconceito, e a educação sexual é vista como algo, vai ensinar bobagem para os meus filhos, vai ensinar coisas que ele não precisa ouvir, que ele não precisa saber. E aí, isso já cria um bloqueio muito grande em relação à educação sexual. E quando se trata, então, da educação sexual com o deficiente, então ela é zero. A gente pode dizer que é zero. Pelas pesquisas, é muito raro a família que vai se preocupar com essa educação, que vai se preocupar com essa vivência que ele vai ter, e ele vai passar por isso, mas a família não está preocupada com isso, ela está mais preocupada como ela vai lidar com as manifestações que vão acontecer, e ela tem que bloquear isso, ou às vezes medicar, alguma coisa assim, que essa criança não tenha nenhum tipo de manifestação sexual. Então, a preocupação não é ensinar, educar, mas bloquear isso para que não cause problema para a sociedade. Anísia, queria aproveitar agora para ler um pequeno trecho, um recorte do artigo que você escreveu. Parece que essa tendência de representar os adolescentes deficientes mentais como hipersexuados
pode advir do fato de muitas pessoas poderem projetar nos deficientes mentais a sua sexualidade reprimida. Então, Marcelo, quando eu publiquei esse artigo, né, que é sobre a sexualidade do deficiente mental, eu encontrei esse trecho, né, do Ribeiro e achei muito interessante. É exatamente aquilo que a gente dizia anteriormente sobre a questão da educação sexual. A mesma dificuldade que os pais têm de educar os filhos sexualmente, de falar da sexualidade para eles, é também essa visão que eles têm sobre a sexualidade dos filhos em relação, aí ele cita a hipersexualidade, que é considerada, tipo, perigosa, então eles são descontrolados sexualmente, eles vão fazer coisas que não devem fazer, coisas proibidas, vão fazer a gente passar vergonha perto dos outros, essas coisas que são culturais. E aí, quando o Ribeiro trata isso, ele fala dessa questão exatamente porque os pais que têm essa visão mais rigorosa sobre isso, com certeza eles têm a sua sexualidade mal resolvida. Então, são questões reprimidas na infância, questão que eles não puderam expor a sua sexualidade, sofreram, né, restrições quanto à masturbação, quanto ao conhecimento do próprio corpo, então os pais reprimiram isso, eles não puderam fazer isso livremente, e aí quando eles se deparam com a sexualidade dos filhos, e mais especialmente do filho deficiente, que vai expor isso mais, né, que o filho com deficiência intelectual, ele é mais livre, ele não tem a repressão do superego que a gente chama, né, não faça isso, aqui não, lá não, aqui, né, então eles ficam assim muito mais soltos, não é que eles são hipersexualizados, eles são mais soltos, então essa repressão da sociedade, do superego, não funciona muito com eles, eles são livres. E aí os pais não sabem lidar com isso, porque eles não souberam lidar com a sua sexualidade reprimida na infância, e agora eles têm isso ainda guardadinho aqui, e de repente ele vê o filho se expondo, colocando o órgão genital para fora, se masturbando às vezes perto de alguém, e para eles isso aí choca, né? E, na realidade, os pais que lidam com a sexualidade dos filhos, deficientes principalmente, precisariam ter um acompanhamento psicológico para eles fazerem um trabalho também sobre essa sexualidade reprimida. Porque se a gente for olhar, por trás disso tudo, vai ter um pai e uma mãe que não vive uma sexualidade livre, uma sexualidade que pode ser mostrada, que pode ser exposta. Às vezes o próprio casal não fala de sexo um para o outro porque ele tem vergonha, né, de falar o que ele quer, o que ele gosta, e isso seria ser uma sexualidade livre. E aí, quando ele vê a liberdade do filho, isso choca com a não liberdade dele, que ele não teve e ainda não tem, né? Então, foi isso que eu quis trazer no artigo. Anísia, quais são outras crenças e mitos que você poderia citar? Bom, quando a gente fala de mitos, a gente está falando de uma forma geral, né? Tanto a família quanto a sociedade, né? A própria escola, os amigos. Então, foi se criando um padrão, né? Que quando a gente olha, fala assim, não, isso já não é mais mito, já é um padrão. Todo mundo fala, todo mundo acha, né? E aí, um dos grandes mitos é que o deficiente intelectual, o primeiro que a gente falou, que ele é assexuado, que ele não tem desejo e tal, um mito, mas que já quase virou um padrão. Então, a própria família tem essa visão, a escola também, então, quando existe uma manifestação dessa sexualidade, eles já acham que é um absurdo, que é anormal, né? Então, o grande mito que eu considero é dessa questão de considerar a sexualidade do deficiente como anormal, sendo que todo mundo tem, todo ser humano é um ser sexuado, né? A sexualidade, ela não está restrita só à genitália, como as pessoas pensam. O que é sexualidade? Você fala de sexualidade, não tem quem já não imagina primeiro uma relação sexual, um coito, uma união sexual, né? Vagina, pênis, essas coisas. E não é isso. A sexualidade, ela faz parte da constituição nossa, né, hormonal, nós somos seres sexuais. Então, não é só um encontro sexual que significa sexualidade. Sexualidade está todo num jogo fisiológico, um jogo erótico, um desejo que já acompanha o bebê desde que ele nasce.
A própria amamentação é um jogo erótico, é uma sexualidade. A criança, quando ela está sendo amamentada, ela está sexualmente sendo satisfeita também. E isso, as pessoas têm uma visão muito distorcida sobre isso. E aí, dos grandes mitos que a gente vai ver é essa de que o deficiente intelectual, mental, ou até mesmo o deficiente físico, ele tem esse preconceito sobre ele também, de que ele não pode procriar, que ele não pode ter filho, porque vai ter um filho deficiente também, vai aumentar a população deficiente do mundo, e isso vai criando uma barreira muito grande para essa pessoa, para esse adolescente, para esse jovem, para essa pessoa. Outros mitos de que o comportamento dele é sempre agressivo, que sexualmente ele vai ser agressivo também, que precisa, como eu vou deixar o meu filho namorar uma menina deficiente, ou vice-versa, porque ela pode agredi-lo, ela pode matá-lo, ela pode, né, ou se ele tiver um filho com essa menina, esse filho também vai ser deficiente. E assim, quando a gente fala, já não é nem mais mito, já começa a se formar uma barreira de preconceitos com essa pessoa, né? De que ela não tem controle sobre os impulsos sexuais dela, então ela pode fazer e acontecer, pode abusar, como é o caso do vídeo inicial, né, que nós comentamos, que o pai vai e aconselha o filho, não chega, que ele pode te fazer mal, quer dizer... existe um mito de que aquela pessoa não tem controle sobre a sua sexualidade, vai atacar essa pessoa em praça pública ou num lugar qualquer, e isso daí vai criando, então, todo uma cultura, né, em cima desse questionamento, e vai dificultando a vida das pessoas deficientes e da própria família. Não posso levar meu filho em praça pública, todo mundo vai fugir de lá, vai ficar só eu e ele lá, porque existe esse medo. Né? E aí nós partimos para o questionamento de que nós vamos dividir esses mitos em família, sociedade, escola. Então, a família vai ter a sua visão sobre essa criança, esse adolescente ou essa pessoa deficiente, a escola vai ter outra e a sociedade vai ter outra. Então, nós vamos ter a família, ela vem com talvez uma forma até de defesa psicológica, ou de defesa, alguma coisa dela, né, mesmo como nós falamos anteriormente, ela não sabe lidar com isso, então o que ela faz? Então ela deixa isso a nível de uma coisa angelical, né, então esse é o meu eterno bebezão, né, o meu eterno bebezão não vai ter vontade de fazer sexo, olha que beleza, não preciso me preocupar com nada, com doenças sexuais, com gravidez, com nada. Ele é aquele eterno anjinho, né? Eu conheço uma pessoa da família do meu ex-marido, que eles têm um menino síndrome de Down. Menino não, hoje ele já tem 37 anos, vai estar perto dos 40 anos. E aí, o que aconteceu? Eles nunca levaram ele à escola, eles nunca deixaram ele sair sozinho, ele nunca teve nada sexualmente falando, e a mãe vigia esse menino 24 horas, né? Só depois que ele dorme é que ela dorme. Vai fazer 40 anos. Então, eu fico pensando, qual a imagem que ela tem desse menino? É o bebê Down, que ela protegeu, que ela guardou, que ela, né? Então, ele é angelical, ele não tem... Então, ele às vezes fica agressivo, porque, lógico, que os seus hormônios sexuais devem, né, estar aflorando, e ele não tem liberdade para ficar um minuto sozinho, ele não pode ir ao banheiro sozinho, ele não faz nada sozinho. Até cortar as unhas dele, é ela que corta. Então, quando essa família infantiliza essa criança de forma que ele nunca cresce para ela, é o eterno bebê, então, existe essa mitologia de que, então, ele está ali protegidinho, não vai ter vontade, não vai ter desejo, não vai dar problema para eles, não vai causar nada. Se essa criança vai para a escola, e que todos vão, né, com exceção desse caso que eu falei, que foi o primeiro que eu vi falar que não levou para a escola, então essa criança vai para a escola, aí chega lá, é outro ambiente. Ela se sente mais livre, ela acha que ela pode se soltar mais, ninguém está vigiando muito, né? A família não está muito em cima, essa família que protege, que não deixa ele sozinho um minuto. Qual é o momento que ele vai encontrar para tocar os seus órgãos genitais, para se masturbar? Na escola. E aí,
Quando a professora vê, os coleguinhas vê e correm para a professora e falam, olha, fulano está fazendo isso, pronto, aí ele já se transforma no demônio, né? Lá em casa ele é o anjo que não tem vontade, não tem desejo, chega na escola, ele é o demônio porque ele causa, assusta todo mundo, ele mostra os órgãos genitais para as meninas mostram para os meninos, e aquela coisa que é normal entre as crianças, essa curiosidade, esse olhar. Só que a escola não vê isso com bons olhos porque causa um burburinho entre as crianças, olha, tá, né, as crianças não fazem isso, elas vão no banheiro, escondido e tal, às vezes o deficiente intelectual, ele é muito livre e tal, ele acaba fazendo isso meio que em público. Então, já muda o padrão dele de que não é mais aquele anjinho, ele é um demôniozinho, daí a diretora chama os pais, ó, teu filho está causando um transtorno aqui, mas como meu filho não faz isso? Faz, porque ele tem desejos, ele é sexuado como qualquer outra pessoa. Aí, nós vamos para a sociedade, o que a sociedade vê? Então, a sociedade não toma uma providência de que se tenha uma educação direcionada para essa área, né? Existe a inclusão, eu vejo a inclusão da educação com um olhar muito bom, eu gosto disso, só que eu não vejo ninguém pensando nisso. Pensa em incluir essa criança para ela aprender, para ela também ler, escrever, crescer e estudar. Só que nunca vi ninguém falar assim, ó, nós vamos ter uma educação específica para essa criança, para que ela viva a sexualidade dela, só que ela precisa ser ensinada também de que existe um lugar para isso, existe um espaço para isso. E como a sociedade vem e tolhe isso tudo, porque, por exemplo, a partir do momento que essa criança vai numa praça, ela é recusada, de que ela vai num lugar público, num shopping, em algum lugar, e todo mundo corre dessa criança, corre desse adolescente, porque ele é considerado um perigo, então nós vamos para já uma questão social. Como é que essa sociedade está recebendo essa criança, como ela está trazendo essa criança para o contexto de, digamos assim, normal, né, de estar num contexto normal, de que ela é recebida num aniversário de forma igual, que ela é recebida na escola, numa festa, num evento, de forma igual os outros, então a sociedade não está preparada para isso. Então nós vamos lá, a gente pega como se fosse um efeito dominó, né, a família não tem estrutura, a escola também não e a sociedade também não. E aí é onde a gente, né, depois eu creio que em outros momentos a gente vai estar tratando sobre isso também, em outros vídeos, como nós vamos fazer essa junção da sociedade, da escola, da família, que eles pensem igual. Porque nós precisamos ter um pensamento voltado para, primeiro, preparar essa família, quando ela recebe um filho deficiente, é um choque para a família, não vamos negar, ninguém pode negar isso, de repente você fala, e agora? Né? Mas então nós precisamos preparar essa família para que ela saiba como mandar essa criança para fora da família, que ela não vai ficar presa dentro da família a vida toda, ela não vai ficar ali fechada como se fosse um animal que vai causar danos para a sociedade. Então, como nós preparamos essa família para ela preparar essa criança para ir fora da família? Então, ela vai primeiro, qual é o primeiro espaço? Ela vai para a escola. Aí, na escola, essa escola também precisa ser preparada para receber e também saber lidar com a sexualidade dessa criança. Eu estou falando sexualidade porque é o tema de hoje, mas em todos os aspectos, a escola vai ter que saber lidar com essa criança. E aí, quando ela está na escola, a partir da escola, a escola é o primeiro círculo social, segundo, né, que a família é o primeiro, a escola é o segundo. Quando ela já está nesse segundo círculo social dela, depois daí ela vai para a sociedade, né? E quando ela vai para a sociedade, se a família preparou e a escola preparou, a sociedade também vai ter que estar preparada para receber. Então, acho que são 3 pontos que a gente tem que trabalhar muito, é um trabalho tanto psicológico como social, quanto físico, né, biológico, que a gente precisa trabalhar, até porque a Constituição nossa é psicofísico, biológica, né, toda essa junção. Então, se ela está preparada desde a família, vai ficando mais fácil. Então, acho que é um trabalho que precisa ser feito com esse tripé, que é a sociedade, a família e a escola. Não tem como a gente fugir disso. Você comentou algumas coisas interessantes.
a questão não passa apenas por educação e informação. Seria interessante também, às vezes, criar condições desses indivíduos poderem ter um local para ter, assim, atividades prazerosas. Porque, assim, a sexualidade não envolve apenas o sexo em si, envolve outras questões. Quais seriam, assim, as suas sugestões? Então, quando nós vamos para esse questionamento, quando eu falei família, sociedade, escola, porque quando se pensa em sexualidade, então a gente fala assim, não, basta que então eu proporcione para essa criança em casa um espaço para ela, digamos, se masturbar, tá bom, sexualmente. Nós precisamos ter uma visão de sexualidade mais a nível de completo do corpo, de mental, emocional. E quando essa criança não tem um convívio com os pares, né, que seriam não necessariamente heterossexuais, porque existem deficientes intelectuais, deficientes mentais que são homossexuais também, que isso não, uma coisa não interfere na outra. E quando ela não tem esse convívio com o outro, que ela não tem esse convívio com a sociedade, com os ambientes, que ela possa ter um contato maior com os pares, então o desenvolvimento da sua sexualidade vai ficar muito restrito a algo muito solitário. Então, é como se existisse como diria, conformismo, né, de dizer, não, eu vou deixar então meu filho lá no quartinho dele, ele vai, né, se masturbar e tal, e pronto, está tudo resolvido. Não, a sexualidade é mais do que isso, é mais do que um orgasmo, é mais do que físico, né, a sexualidade, ela é emocional também, ela é afetiva, e a privação das crianças, dos adolescentes com deficiência, de ter um contato com o outro, um contato físico, mesmo que não seja sexual, mas aquele contato gostoso de abraço, né, de ternura, de sentir que o outro gosta, que o outro ama, isso é muito importante, porque se a gente for olhar de uma forma geral para a sexualidade, muitas vezes a gente recebe pacientes que dizem assim, não, eu não queria só o sexo, só o orgasmo, isso daí você pode ter sozinho, pode ter com um objeto, pode ter com qualquer coisa. Eu queria abraço, eu queria beijo, eu queria afetividade, eu queria se sentir amado, eu queria sentir que gostam de mim, né? Da mesma forma que a gente tem esse posicionamento em relação à sexualidade, o deficiente também precisa ter. Não é só ele viver uma sexualidade sozinho, solitário, um orgasmo, não é isso. Ele precisa ter um convívio com o outro. E aí eu acho que é o que falta muito hoje, ambientes em que ele pudesse estar, né, livre para ter um contato, não precisa necessariamente ser sexual, um contato físico, uma relação sexual, mas um espaço em que se tivesse, eu posso dizer, na sociedade, na escola, em qualquer lugar, que ele pudesse estar em contato com o outro, sentir que ele é amado, sentir a afetividade, que isso aí vai construir ele sexualmente, tá? Ele vai se preparar para ter uma relação sexual a partir desse contato. Não é chegar, então meu jovem tem 18 anos, né? Então já é hora dele ter uma relação sexual. Como ele não pode sair, procurar, então eu vou trazer uma menina lá em casa, vou botar lá no quarto com ele e ele vai ter uma relação sexual. Isso aí é muito mecânico. Então, ele precisa ter o mesmo espaço de conquista, o mesmo espaço de encontrar alguém que ele bate o olho e ele sente vontade também, ele sente desejo. Não é, ele não é um objeto e nem tampouco quem vai lá estar com ele é um objeto. Então, ele precisa dessa afetividade, ele precisa desse encontro. Ele também precisa sentir a sexualidade fluir no corpo todo, na mente, na emoção, em tudo, não só no seu órgão genital. Então, a gente precisa... eu não sei que palavra acho que eu vou inventar uma palavra, acho que não existe essa palavra assim, desgenitalizar o sexo, tá? Não sei se existe essa palavra, se não existe eu criei. Mas assim, a gente precisa tirar essa imagem de que o sexo é só uma relação sexual, é só pênis, vagina, isso aí não existe.
Então, nós precisamos pensar que a sexualidade é algo completo, nós nascemos com ela, e ela nos acompanha até o dia que a gente morre. E aí, então, a gente precisa viver isso intensamente, e não é dado a esses jovens o direito de escolher, o direito de sentir atração, de olhar para uma menina, ou olhar para um menino e falar assim, nossa, é aquele que eu quero, sentir esse frio no estômago, sentir essa coisa gostosa que a gente sente quando você encontra uma pessoa diferente, não é dado a eles esse direito. Então, como é que eles vão viver essa sexualidade só física, só biológica, só genital? Também não vai ser satisfatório, também vai ser... É por isso que, às vezes, os deficientes intelectuais são considerados agressivos. Por quê? O ser humano, sem a sexualidade, sem viver a sua sexualidade de forma plena, ele fica agressivo. Ele não precisa ser deficiente mental para ficar agressivo. Ele fica estressado, ele fica nervoso, ele não está bem em nada, ele fica sempre procurando alguma coisa diferente, porque ele está nesse vazio. E aí, se nós não proporcionarmos o espaço para essas pessoas encontrarem essa afetividade, encontrar esse frio na barriga, esse contato físico, nem que não aconteça o ato sexual, mas que ele preencha esse desejo, né, de estar com alguém, então vai ficar muito difícil, vai continuar sendo complicado, como sempre foi. Isso que você fala, se a gente, de repente, priva ele desse sentimento, dessas ações, ele não vai se tornar uma pessoa completa. Ele não será completamente feliz. E depois acaba que as pessoas não podem não entender por que a criança não, desculpa, por que o adolescente ou esse adulto às vezes é tão nervoso? Por que às vezes ele pode ser agressivo? É porque não deixa ele dar vazão para ele poder ser pleno também. Exatamente, é bem isso. Então, né, aí já começa a voltar para o preconceito, começa a voltar para aquela questão, eles têm a sexualidade muito exacerbada, né? Então eles não têm controle. Claro, eles não têm controle porque eles não estão vivendo a sua sexualidade. Isso daí está tudo reprimido, está tudo guardado, está tudo escondido. Aí, de repente, quando eles têm a primeira oportunidade de manifestar isso aí aparece tudo de uma vez, e aí é considerado que é exacerbado. Quer dizer, não existe uma construção sexual para ele. Desde já a família, já o espaço em casa também, essa criança é muito vigiada, a criança é como se a qualquer momento ela pudesse morrer, a qualquer momento ela pudesse pegar um objeto perigoso, alguma coisa, essa criança é altamente vigiada. Ela já não conhece o próprio corpo, ela já não tem essa liberdade de ter o momento dela. Qual é o meu momento? Meu momento do banho, meu momento de dormir sozinha, né? Então, essa criança já começa a ser reprimida em casa. Quando ela vai para a escola, pior. Quando vai para a sociedade, pior. Qual é o momento sexual dessa pessoa? Né? Em que momento ela pode... ela está brincando lá nesse espaço, como a gente estava falando de espaços, né? Ela está brincando lá no parque. Então, a mãe, que é a mãe do deficiente, ela está olhando ele, mas ela não está com esse olhar preconceituoso. A outra lá vê a filhinha dela se aproximar do menino, Deus me livre, corre lá e tira essa criança. Ou vice-versa, a menina está brincando, o menino se encanta por aquela menina, né? Digamos um exemplo, a menininha Down, elas são sempre lindas, né? Aí ele se encanta com aquela menina, e de repente ele se aproxima daquela menina, a mãe vem lá e puxa o menino e fala, peraí, com essa aí não, né? Deus me livre, né? De ser minha nora. Então, aí uma coisa vai puxando a outra, aquilo que eu falei. Dos mitos se passa ao preconceito, que é o fato de puxar essa criança, peraí, com essa criança não. Então, se existir um espaço que ela possa se aproximar, que ela possa sentir isso, que ela possa ser tocada, que ela possa tocar, então nós poderemos ter um desenvolvimento sexual muito, muito satisfatório para eles, né? E a sociedade frear um pouquinho esses questionamentos. Para a gente poder encerrar, é anjo ou demônio? Nem anjo, nem demônio. É ser humano.
normal como todo mundo, né? Não são destituídos da sexualidade e nem são esses perigosos, como querem dizer. São pessoas que precisam ser olhadas, né? Ensinadas e educadas como todas as outras, né? Para que de onde vieram os grandes perigos da sociedade? Vieram dos deficientes mentais? Não. Vieram de pessoas que não foram ensinadas, não foram educadas ou tiveram algum problema nesse caminho aí que a sexualidade teve o seu desvio, mas não por ser deficientes mentais. Então, eu respondo que nem anjos e nem demônios, elas são pessoas normais, né, cheias de energia sexual, cheias de desejos, como todos nós, e isso aí é uma coisa maravilhosa, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe, leve eles até outras pessoas que ele possa ser muito útil. Anísia, gostaria muito de te agradecer a sua participação. Foi muito boa. Eu nem vou fazer o convite, você já está intimado a fazer outros vídeos comigo, tá bom? E fica o meu agradecimento para ti. Marcelo, eu que agradeço a oportunidade de estar fazendo esse trabalho com você, pessoa que eu admiro muito e faz um trabalho fantástico, e eu acho que é isso que nós precisamos, né? De pessoas que pensem, não só pensem, vejam, mas que atuem também, né? E aí eu admiro muito o seu trabalho com as crianças que você trabalha, e isso é maravilhoso. E nós faremos sim uma sequência desse trabalho, porque não fica por aí, né? Eu creio que a gente ainda tem muito a tratar sobre a questão da família, da sociedade, da escola, e a gente, como psicólogo, eu acho que a gente precisa estar atuando dentro dessa abordagem, porque é uma abordagem difícil, é uma abordagem que os pais têm dificuldade, a família tem, a escola tem, a gente não está julgando quem erra, nós estamos tentando ajudar para que as pessoas possam ter um pouquinho mais, uma visão mais aberta sobre, e possam ajudar, né, que as pessoas com deficiências possam encontrar os seus espaços, possam viver felizes e possam plenamente viver a sua sexualidade sem nenhum tipo de preconceito. Então, eu acho que a gente pode, sim, fazer outros trabalhos relacionados a isso, nós temos muita coisa a tratar sobre isso, e já aceitei o convite porque você quiser, a gente pode estar aí fazendo novos vídeos e trazendo novas informações, então, para os pais, para a escola, para a sociedade, aqueles que estão lidando com isso no seu dia a dia. Agradeço, né, a atenção de todos e já convido para o nosso próximo vídeo. Um abraço. Obrigado, Anísia. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Como sempre, por hora fica o meu abraço e até a próxima!